Olá, Lucilene, olá, Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou mostrar a primeira versão do 3D, tanto da sala estar, jantar e TV, quanto da área privativa, porque eu acho que esses ambientes conversam entre si, então é interessante a gente mostre juntos. Vocês já deram uma olhadinha anteriormente, no vídeo que eu coloquei antes da apresentação, você já tem ideia de como ficou os ambientes, mas eu quero agora explicar cada detalhe desses ambientes para vocês. Eu confesso que é um dos apartamentos mais legais que eu já trabalhei, tá? É um dos projetos que eu mais achei bonito, que cada detalhe desse projeto foi feito com muito carinho e muita dedicação, porque para a gente chegar em soluções que eu particularmente acho esteticamente bonitas, é muita pesquisa, é muito teste, e eu acho que esse conjunto, o conjunto deste apartamento, ficou simplesmente diferenciado, tá? Então vamos lá, para não perder muito tempo. A gente seguiu um conceito contemporâneo, tá? Linhas retas, materiais neutros, uma mistura de cinza, amadeirado, dourado, que é o elemento que dá a quebra na neutralidade do projeto. Tá? A gente tem a combinação de cinza Itália, nogal champanhe no amadeirado, crômio nas paredes, e a gente vem com a quebra de todos esses elementos em dourado mate, que é um dourado fosco. Tá? É uma sala que buscou trazer conforto e aconchego acima de tudo, tá? Mas visou também suprir todas as necessidades que vocês têm. Vocês podem notar que algumas coisas mudaram do layout, tá? Nesse caso aqui, a cortina. Eu vou falar brevemente o porquê eu acho essa cortina melhor do que a outra. Pelo seguinte motivo. Essa sala, ela pede aconchego, ela pede conforto, tá? Uma cortina de tecido em linho é uma cortina mais fácil de se abrir, porque é uma porta de passagem, primeiramente falando da função, tá? E segundo, que é uma cortina que traz volume, traz aconchego, traz conforto. E terceiro, que esteticamente fica muito mais bonito, tá bom? Eu testei a cortina rolô aqui, acho que não fica bom. Vocês podem até optar por ela, não tem problema, mas a gente teria que trabalhar com uma folha só, o que ela teria que ficar sempre aberta para que a passagem fosse efetuada, e a gente perderia completamente o senso de volume da cortina. Então, eu julgo que uma cortina dessas, quando você quer deixar ela recolhida, ela vai recolher bem para um canto, bem para o outro, e vocês nem vão perceber. E fora que tirar para limpar são pouquíssimas vezes, uma vez por ano, e olhe lá. Então, essa é a primeira mudança de layout sim, que eu sugiro que faça, tá? Colocar uma cortina que traga uma função estética para a sala, porque uma sala tão requintada dessa, não ter uma cortina para dar aquele aconchego, aquela transição entre um ambiente e outro, eu acho que fica faltando, tá bom? Como eu já disse, é um ambiente muito bonito. Eu falei um pouquinho da combinação dos MDFs também, mas eu quero falar do mobiliário, tá? A mesa para 6 lugares, uma mesa que eu acho que vale a pena investir um bom dinheiro nela, tá? É uma mesa que ela tem pés em metalon ou alumínio dourado mate também, com o tampo em laca, um laca cinza chumbo, e as cadeiras em tons bege com a estrutura em dourado mate. Você vê que tudo combina. O pendente é um pendente de 7 lâmpadas, ou pode ser de 5, tá? Eu coloquei aqui um de 7 lâmpadas, que ele ocupa boa parte da mesa, para vocês perceberem que ele é sim um centro de atenção da sala. Então, ele é um elemento bem importante, pois ele vai ditar
a questão vertical do design da sala. Ainda falando de mobiliário, a gente vai falar um pouquinho do planejado, que é esse buffet que a gente pensou. Esse buffet completamente artesanal, a gente criou. Então, ele tem MDF cinza Itália, 4 portas e prateleiras dentro dele. Puxadores em dourado mate e os pés em dourado mate também. O tampo fica por conta do Nogal Champanhe, um tampo mais grosso, para dar esse aquecimento e combinar com todo esse volume do painel com a porta embutida. Aqui a gente já pode falar um pouco do design que a gente escolheu para a sala de vocês. É um design clean, contemporâneo, né, com linhas retas, e muito disso é trazido pelas decisões que a gente toma. Então a gente criou uma combinação de ripado e espelho que é muito importante. A gente quebra o ritmo, tira totalmente do conveniente, né? Que eu poderia colocar um tanto de ripado aqui ou apenas o MDF cinza Itália liso. Ficaria extremamente simples e sem graça. Então a gente cria um volume, criamos um padrão que ele não é certinho, a gente tem um padrão diferente em que todo buffet pega um espelho ou um quadro atrás dele. Aqui a gente fez os dois, a gente colocou os espelhos e o quadro atrás do buffet de forma diferente. E para esconder a espala do pilar que a gente tem aqui, nós criamos uma peça, um painel inteiro de MDF Nogal Champanhe, porém no dente que nos sobra aqui eu coloquei um espelho que fica bem legal também. No encontro das duas paredes, né, do pilar com a parede, eu coloquei uma fita de LED para destacar aquele cantinho ali. Fica muito interessante a solução e é incrível como essa sala é bonita. Na parede de frente para a mesa de jantar, uma impressão de como é ficar sentado na mesa de jantar. Você tem a cozinha, a gente alterou a porta também que vocês pediram, coloquei uma porta de madeira bem próxima à cor do MDF. Aqui a gente tem um painel com a porta de correia embutida, com o puxador em metalão dourado mate e os Bozery. Por que eu coloquei os Bozery no seu projeto, Lucilene e Luiz? O Bozery, ele é um elemento que ele traz volume de uma forma bem simples. Em paredes, geralmente a gente tem aquele vazio grande que a gente sente necessidade de colocar vários quadros, tentar trazer um cimento queimado, alguma textura. Mas em certos projetos, as paredes falam por si só. E o Bozery é um dos grandes atores dessa peça, né? E no seu projeto foi isso que aconteceu. O Bozery pintado da mesma cor que a parede, ele fica extremamente sofisticado e traz essa mistura de clássico com contemporâneo, entende? O dourado, ele já traz esse pouco do clássico. O dourado mate, ele já mistura o clássico com o contemporâneo. E o Bozery, ele vem para equilibrar todos esses detalhes. Então veja só como ficou bonito esses Bozerys na sala de vocês. Claro que a iluminação está fazendo um papel impressionante aqui. A gente trouxe um sistema completamente sofisticado de iluminação. Eu já quero até falar dele. Um sistema de fitas embutidas em perfis de LED que faz um movimento na sala inteira. Essa é a iluminação difusa do projeto de vocês. Uma iluminação que percorre o corredor. Vamos lá, tudo tem um conceito, tá, gente? Essa iluminação percorre a circulação principal e nos guia até o buffet. Olha que interessante, olha como fica visualmente agradável essa combinação. Então, gente, eu acho que o projeto ele não nasce apenas de decisões estéticas, ele nasce de conceito. E tudo isso é importante que seja notado.
Agora, a iluminação pontual. Trabalhamos com pares de AR70 para iluminar os vazios do Bozery e as partes onde terão quadros. Olha que interessante. Muito bonito. Ficou muito bonito o projeto de vocês, tá, gente? Agora, a porta que esconde a área social da área íntima. Eu julgo extremamente importante esse detalhe, tá? Porque, por exemplo, nas vezes que eu fui aí, o Luiz estava sempre trabalhando e é importante que o desenvolvimento das questões sociais da sala sejam separadas da área íntima. Olha para você ver como ficou interessante esse espaço. Arandela em uma das paredes, acesso ao quarto do Lucas, acesso ao quarto de vocês, acesso ao escritório e acesso ao banheiro. E aqui um super Bozery dando volume para esse ambiente. Muito legal, não é? Aqui pode colocar um quadro, uma decoração, enfim, o que vocês quiserem, mas ficou extremamente bem separado e bem bonito. Agora a gente vai para esse detalhezinho aqui que eu acho interessante, eu quero explicar para vocês. Aqui eu confesso que foi até uma solução que eu achei complicada, tá? Por quê? Porque era um espaço que ele é estreito e não nos permitia muitas coisas. Mas o que eu pensei? Em entradas de apartamentos, a gente está usando muito a questão da chapelaria. Chapelaria é uma... Vamos falar agora da área privativa, a área externa, a área que vocês gostam de ficar, um ambiente que vocês me pediram que fosse mais organizado, mais aconchegante, um ambiente que ficasse mais bonito, mais agradável. E eu acho que a gente conseguiu trazer isso tudo para ele, tá? Começando já com algumas pequenas alterações, eu sei que essa parte aqui é até uma parte conflitante para a decisão de qual móvel, qual mobiliário irá ficar nessa parte. Eu testei sofás de 2, 3 lugares e pela, pela, pela complexidade do ambiente, eu vou começar a explicar por alguns detalhes que eu acho que um conjunto de poltronas ficará melhor, tá, gente? Primeiro, tem uma ligação mais forte com a sala, tá? Esse é o primeiro ponto que eu acho que fica melhor. Um conjunto de poltronas, ele conversa melhor com a sala de TV do que um sofá. Por quê? Porque já existe um sofá na sala grande, e colocar mais um sofá grande aqui não fica esteticamente agradável, dá uma sensação de peso, uma sensação de que aquele mobiliário não é dali, não pertence a esse ambiente. E esse é o primeiro dos detalhes. Segundo, circulação. Eu acho que com um mobiliário pesado, rígido, como um sofá, atrapalha muito a circulação, tá? As cadeiras, elas são móveis. Se eu quiser tirar elas daqui, levar elas para a sala, para acrescentar mais uma cadeira aqui para ver televisão, eu posso. Se eu quiser tirar elas daqui e levar para algum outro ambiente, porque eu preciso desse espaço aqui para fazer alguma coisa, eu posso. O sofá você não vai poder fazer isso. Então, esse é o segundo motivo, tá? O terceiro, eu acho que esteticamente um conjunto de poltronas fica muito mais bonito do que um sofá aqui, tá? Um sofá, eu acredito que teria que ser para 2 lugares, e 2 lugares você já tem um conjunto de poltronas. Um conjunto de poltronas, você tem a opção de ter essa liberdade de sentar aqui, colocar algo na sua mesinha lateral, na sua mesinha central, nesse caso, arrastar sua poltrona, mexer ela para cá, mexer ela para lá, tirar para lá para limpar a área externa. Tudo isso você tem essa possibilidade. O sofá você não tem. Então, pela versatilidade, pela facilidade, mobilidade, eu julgo que essa seja a melhor opção. Fora que, entrando em design agora, né, pensando nas soluções que a gente fez para a área externa, a gente pensou de cara um jardim vertical muito bonito ali. Por quê? Porque ao entrar no apartamento, pensando que essa cortina ou a cortina que vocês preferirem colocar
irá ficar sempre aberta, você já tem essa primeira impressão. Você já vê um jardim vertical com 2 poltronas. Isso é muito convidativo. A pessoa que entrar no seu apartamento, provavelmente ela não vai querer sentar na sua mesa, porque mesa de jantar é um ambiente que raramente se senta. Então, esse é o ambiente que qualquer pessoa se sente convidada a sentar. E eu lembro de um questionamento que você me fez, que era, poxa, mas nós somos 3, e o Lucas, como vai fazer? Agora eu quero fazer um questionamento para vocês. Precisa ter 3 elementos iguais para vocês sentarem? Porque é só você puxar uma cadeira daqui e colocar aqui para vocês conversarem. Ou pode um sentar no sofá e os outros 2 aqui. Eu acho que isso não é problema, tá, gente? A gente não tem espaço para ter esse conjunto legal de um sofá e 2 poltronas, que seria o ideal, mas um conjunto de 2 poltronas esteticamente fica muito mais agradável, tá? Ainda falando de design, eu quero mostrar para vocês a solução do piso. O piso, eu pensei em um piso para circulação, um piso da Artens, tá? Conhaque, o nome dele. Ele tem 122 por 20 centímetros e ele percorre toda a área de circulação e ele é combinado com o porcelanato Nordris da Porto Belo, que lembra muito o cimento queimado, e ficou muito legal. Eu acho que a quebra do amadeirado puxa tanto para a área da TV, né, quanto para a área externa. Então a gente tem levemente essas combinações conversando entre si. Aqui a gente tem uma área mais, como eu posso falar, despojada, que a gente utiliza mais cores, tem detalhes em preto, o verde é muito mais presente, então a gente tem esses detalhes. A iluminação, eu coloquei pequenos pontos de luz embaixo do apoio do jardim vertical, tá, gente? Isso pode ser até feito de alvenaria, porque eu sugiro que o jardim vertical seja artificial, que ele é muito mais fácil de cuidar, é só limpar, né? E ele seja com esses detalhes de costela de Adão, samambaios, eu acho que fica muito bonito, tá? E assim ficou essa ligação, cozinha, sala e um pequeno estar externo. Ficou muito confortável. Eu julgo que o projeto de vocês está muito legal. Eu estou muito feliz com o resultado. Aqui a gente tem um detalhe. Por que eu fiz esse ripado amadeirado aqui? Para esconder esse porcelanato que tem aqui atrás. Todo esse detalhe em porcelanato que tem aqui atrás eu escondi, tanto com o jardim vertical quanto com o ripado. Eu não queria estender muito o jardim vertical, porque eu acho que ficaria estranho. Então a gente trouxe essa combinação amadeirado, jardim vertical, verde, né? Um vaso vietnamita com espada São Jorge e a base em tinta preta e iluminação no piso, que dá essa questão do volume e também cor para este jardim. A iluminação, eu troquei as arandelas existentes, coloquei novas, arandelas 2 fachos, tá? Para demarcar o caminho, fica muito bonito. E a textura das paredes já estão de acordo com o projeto que vai ser executado pela construtora de vocês, tá, gente? Pelo condomínio. Então, as cores já são as cores novas. Aqui, falando dos mobiliários, mesa que vocês escolheram, acho que combinou super, né, com essa questão do tampo vidro preto, as cores cinza, acho que está super linkando com a ideia que a gente trouxe. Uma textura de grafiato nas paredes, para a gente trazer o cinza elefante para cá, para fora, né, para a gente diferenciar um pouquinho do cinza cromo lá de dentro. E aqui os pendentes, que eu julgo que é o chamariz dessa área externa também, tá? Você vê que traz um volume vertical, não fica o simples. Se a gente tira esses pendentes, ficaria algo extremamente sem graça essa mesa, sabe? Então a gente trouxe volume vertical e trouxe função também, que é iluminar a mesa. Acho que ficou muito agradável. Olha que interessante. Aqui mais um vaso, costela de Adão, um vaso de cerâmica. E aqui a bancada. Eu achei muito bonita essa bancada de concreto. Por quê? Porque ela é uma bancada de concreto e armários em metalão preto, pintado com tinta fosca. E olha que combinação urbana. Ficou uma combinação assim, sofisticada, sabe? Um estilo bacana. Mas não posso deixar de falar do grande detalhe desse ambiente aqui, que são os revestimentos hexagonais. Olha como eu consegui trazer volume e diferenciação
para o projeto. Eu poderia continuar com o piso Nord-Riso normal aqui, o 90 por 90, e ficaria simples, ficaria demarcado, simplesinho, sem muita novidade, sem muito movimento. Então, o que eu pensei? Não, estou achando que está faltando alguma coisa. Eu pensei em trazer os revestimentos hexagonais, tanto na parede quanto no piso. No piso, a gente tem esse detalhe que demarca no próprio revestimento madeirado. A iluminação fica por conta de duas arandelas que são centralizadas em um dos revestimentos e iluminam o que vocês precisam iluminar. Aqui eu pensei na TV que o Luiz pediu, tá? Com o braço. Essa TV ela fica tanto encostada quanto movimentando. Então, assim, quem tiver aqui lavando ou quem tiver nas mesas podem ver a TV tranquilamente. Ela está protegida e eu acho que ficou bem legal. A churrasqueira, que a gente tinha definido, tá? A churrasqueira móvel, importante também ser móvel. As duas lixeiras e os dois vasos de 1 metro com a cor verde, uma cor verde aqua, que vocês podem reparar que eu misturei amadeirado, cinza, azul e verde, tá? Então, olha só, esse vaso aqui é verde e esses dois vasos são azuis. Então, eles estão com as duas plantas palmeira areca bambu, que é uma palmeira que gosta de sol, então isso é importante. E são as duas plantas que quando você vem lá do fundo, vocês veem ela. Os vasos, eles são muito imponentes, olha como eles são grandes, eles têm quase 1 metro. Eu acho que isso que dá significado ao projeto. Aqui em questão de iluminação, eu pensei em trazer essas arandelas que a gente já estava utilizando, instaladas na estrutura da cobertura, de forma com que de noite esse ambiente fique demarcado. Deixa eu tentar demonstrar para vocês aqui. Vou colocar um pouquinho mais à noite. Olha para você ver como fica demarcado. Eu acho que esses detalhes são muito importantes. Aqui vocês podem reparar também a cobertura. Para manter a privacidade, pode ser a cobertura em vidro jaqueado, né? Ou vidro fosco, para que quem está de cima não enxergue. E em toda a estrutura a gente colocou MR16, né? Mini ticróicas para iluminar o caminho. Então ficou bem demarcado. Aqui a gente tem o armário, com duas portas de correio para vocês guardarem os itens que vocês precisam. E a área técnica, né? Com a torneira e os varais. E assim ficou, gente. Eu acho que esse projeto ele ficou extremamente interessante. Ficou muito bonito. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida você está à disposição. Mas eu julgo que é um dos projetos mais legais que a gente já fez aqui, tá? Eu agradeço a paciência de ter estado aqui conosco nessa apresentação. Em qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês. Grande abraço, Lucilene. Grande abraço, Luiz.